Pessoal, eu tô aqui com o plano de governo do presidente Lula, disparado o melhor plano que eu li até agora. Eu não sei se vocês querem que eu faça vídeos aqui, react de outros planos, se quiserem digam, né? Inclusive, antes de eu começar, eu peço para que você curta e se inscreva nesse canal. Eu tô trazendo muito conteúdo de política aqui, de eleições, de economia. Eu mesclo, né, entre economia e política, aliás, ambas são a mesma coisa. Se inscreva, é muito importante a sua inscrição, só curtir o seu hype. Se puder, manda um pix pro meu canal, esse é a minha conta no Nubank, você ajuda muito, seja membro, vamos continuar. Veja, 84 páginas, tá aqui Lula presidente e vice Alckmin, tá aqui o Lula com um garotinho aqui. Eu vou focar nesses três, tá? Porque são 13 pontos, não coincidentemente são 13 pontos, e eu vou focar nesses três porque se eu for falar de tudo aqui vai ficar muito grande. Então eu peguei 3 e vamos lá. 2. Combater as desigualdades. Vamos para lá. Combater as desigualdades. O combate às desigualdades é que a justiça tributária, fortalecimento do Estado, bem-estar social, valorização do salário mínimo, inclusão produtiva, educação, saúde, programas de suficiência e transferência de renda. Aí veja, lembrando que ele está reforçando aqui o que ele fez de justiça tributária, qual foi? Ele isentou até R$5.000 o imposto de renda. De 5.001 até 7.350, isenção parcial. Isso é justiça tributária. Fortalecimento do Estado de Bem-Estar Social, valorização do salário mínimo. Não esquecendo que entre os governos Temer e Bolsonaro não houve aumento real de salário mínimo. Era apenas nominal. O Lula, assim que assume, ele aumenta o salário que estava vigente e depois aumenta no outro ano. Aumentou 2 vezes no mesmo ano, na verdade, no primeiro ano. Porque ele quis cobrir o que o Bolsonaro deixou de rombo do ano anterior. Aí teve 2 aumentos no mesmo ano. E depois continuou a aumentar, a valorizar real, né? Que é o ganho da inflação. Você adequa a inflação e depois dá ganhos acima da inflação, certo? E aqui ele fala, ó, recriamos e expandimos o Bolsa Família, reconstruindo política de valorização do salário mínimo, como já falei. E aí, ó, a valorização do salário mínimo assegurou ganhos reais para trabalhadores, aposentados e beneficiários do BPC. Uma grande mentira que o pessoal, não tem como não falar disso, tá? Da esquerda radical, que o pessoal que se diz esquerda radical não é todo mundo, tá? Mas algumas figurinhas carimbadas que eu não vou falar o nome, mas vocês sabem quem são. Eles afirmam que o Lula cortou o BPC. Isso não é verdade. Tá aqui o site, ó. Vou aumentar aqui. Tá aqui o site beneficiários do BPC no cadastro único. Esse link vai estar nos comentários para você colocar aqui. Se por acaso você clicar e não abrir nessa página, é só você botar aqui, ó, o que você está procurando, clica BPC e procura beneficiários do BPC no cadastro único. Você veja aqui que ele só aumenta, tá vendo? Ó, começou, aqui tá 2019, né? Deixa eu botar aqui 2023. Aqui. Lula assume com 5 milhões, certo? Nesse momento temos 6.350.000. Em alguns momentos aumenta, às vezes cai, aí depois sobe de novo, porque existem pessoas sempre entrando e saindo. Algumas pessoas não precisam mais do BPC e saem. Teve um momento aí que houve um pente fino para tirar as fraudes, que salvo engano foi nesse momento que teve essa queda aqui. Aí tirou muita fraude e veja que depois começou a subir de novo, porque foi ampliado. Ao contrário dos mentirosos que dizem que não foi. Voltando aqui para o índice, vamos aqui, ó. Item 5, fortalecer a saúde com equidade, inovação e soberania. Item 5, né? Fortalecer a saúde com equidade, inovação e soberania. Aí ele fala aqui, né, que ele vai falando os feitos do governo e o que ele pretende fazer. Ó, a atenção básica, eixo estruturante do sistema foi apoiado pela expansão de serviços na modernização e ampliação da infraestrutura. Buscamos ampliar e democratizar o acesso a medicamentos e incorporar novas tecnologias do sistema. Eles recuperaram a cobertura vacinal, lembrando que com o bolsonarismo a gente teve uma queda acentuada, né, da vacinação. Inclusive isso traz problemas até hoje, né? O sarampo voltou, tem uma dificuldade, né? Já era erradicado e a gente teve esse problema de novo. Mas vamos lá. E o Lula, no projeto de governo, ele sempre reafirma novo PAC, novo PAC, novo PAC. Porque o PAC é um programa de aceleração, crescimento, é o PAC 2.0, né? E aí a gente vê que o PAC, ele tá em tudo, tá? Ele tá em tudo. O pessoal às vezes acha que o PAC é só construção civil. Não é não, tá? Tem um PAC na saúde, tem um PAC na moradia, tem um PAC em tudo. Ó, novo PAC, construção de
2.734 unidades básicas de saúde, 10 mil combos, distribuímos 10 mil combos com equipamentos, ampliamos a frota do SAMU, quase 3 mil ambulâncias, né, e espalhou pelos municípios, e eles falam, vamos seguir mantendo o apoio à expansão e qualificação das equipes de saúde. Vocês estão vendo o que é um plano de governo, né, que ele fala o que é que ele vai fazer, né, e assim, veja que nada do que o Lula tá falando aqui que vai fazer é surreal, né, porque ele diz, eu estou fazendo, eu já fiz, estou fazendo e vou ampliar. Então aqui não é algo fora da realidade. Avançamos na modernização com a entrega de 5.257 kits de equipamento para implantar teleconsultas. Teleconsultas é muito, mas muito bom, porque evita filas, né? Evita filas. Veja só, aí ele fala aqui algo muito interessante, né? Os mais importantes avanços do sistema foi a integração entre atenção primária, vigilância de saúde, assistência farmacêutica, atenção especializada, prontuário compartilhado, etc. E vai um avanço. Programa Mais Médico, que ele dobrou o tamanho. Brasil Sorridente, programa de dentista, né? Para levar a saúde bucal para as pessoas. Retomaram a farmácia popular que o Bolsonaro destruiu, né? Ampliou para 41 o número de medicamentos. Ele destruiu, não, ele tentou destruir, vai. Ele sucateou, né? Ampliou para 41 o número de medicamentos gratuitos distribuídos. A Unicef mostrou que o Brasil foi o país que registrou um dos maiores avanços mundiais na recuperação da cobertura vacinal, né? Aí lembrando, faz o L e faz de novo. A vacinação na escola seguirá como eixo prioritário, tá? Tá mostrando as propostas, vamos passando. De novo, novo PAC. Fizemos um investimento inédito na infraestrutura. Aí ele vai falando que os hospitais regionais, 3 universitários, 111 policlínicas. E aí vai, kits de cirurgia e tal. E ele vai falando. E vamos ampliar, vamos fazer assim assado. Vamos continuar investindo na saúde, equipamentos modernos, suficiente para ter população. Novo PAC de novo, que eu estou sempre botando, maternidade, centro parto normal, assim vai. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver um monte de coisa que o governo fez, Centro de atenção psicossocial, o CAPS, né? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Muito importante. Aprovamos a lei que institui a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico Industrial da Saúde. É o famoso 6. Só que 6, não o número 6, né? 6 com C. Complexo, C, né? É de econômico e de industrial, S de saúde. 6. É uma integração, pessoal. O que é o 6? O governo federal é o maior comprador do país. Não é a empresa tal, não sei o que. Não, é o governo federal. Nenhuma empresa tem o orçamento bilionário, trilionário que um governo tem, tá? Não tem. Então, compra pública é muito importante no desenvolvimento tecnológico de uma indústria. Então, o 6 com C, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele está integrado com o SUS. Então, quando o governo Lula ele intensifica a modernização deste complexo, vocês viram que no decorrer aí eu falei que no projeto ele falou, equipamento X, equipamento Y, as empresas brasileiras vão fazendo e quem é que compra? O governo federal. Já é uma compra garantida, vocês entendem? Então por isso que quando ele fala aqui da aprovação da Estratégia Nacional de Integração, o que é que está acontecendo? E vão seguir mobilizando instituições públicas de saúde em articulação com, leiam aqui, eu esqueci de marcar isso aqui, com empresas nacionais, perfeito? Comprometidas com a inovação e com universidades e institutos de pesquisa. Porque não adianta nada, né, gente? A gente fazer um complexo econômico industrial de saúde e as empresas que a gente vai contratar serem empresas internacionais. Não, o 6 ele é feito para que seja dentro do país. Tem que ser privilegiado empresas nacionais. E tá aqui falando, empresas nacionais comprometidas ainda bota com inovação, beleza? E ele fala, no próximo mandato, seguiremos mobilizando, beleza? Perfeito? Fortaleceremos a pesquisa e o desenvolvimento de insumos farmacêuticos ativos. Lembrando que a empresa Bion foi a primeira empresa brasileira, né, pública, de produção de insulina. O Lula está investindo, né, no complexo industrial da saúde, né? Complexo econômico industrial da saúde. É perfeita, essa estratégia é perfeita. Uma coisa que eu senti aqui é que... aí eu vou fazer... Deixa eu botar um Ctrl F aqui, na verdade. Já ia ser injusto com o Lula. Na verdade ele falou assim, peraí. Ele falou assim, cara, a defesa nacional exige forças armadas bem equipadas e uma indústria de defesa sólida, capaz de proteger o território brasileiro e seus recursos naturais. Por isso fortaleceremos a base industrial e tecnológica de defesa de modo a assegurar maior autonomia nacional nesse campo e estimular
inovações com impacto positivo sobre o conjunto da economia. Proposição estratégica, retomamos o investimento em capacitação tecnológica das Forças Armadas. Beleza. Ó, aí de novo, um novo PAC, né? Tem avançado fortemente investimento na área de defesa. A questão dos caças Gripen, né? Perfeito. Veja, quase que eu cometo uma injustiça aqui, né? Por isso que eu fui botar um Ctrl F. É importante a indústria de defesa também, porque assim como a indústria de saúde, quem é o maior comprador? É o governo federal. Então, empresas inovam, fazem esses produtos, muitas vezes de uso dual. Que é um produto de uso dual? É um produto que serve tanto para defesa quanto para o civil. Cite um, Luan. Radares, esse tipo de equipamento, comunicadores, esse tipo de equipamentos, ele serve para aviação, ele serve para diversas coisas. E quando eu falo civil, não é tipo que a gente vai pegar e eu posso comprar, não, tá? Eu uso civil no sentido de é uma tecnologia que beneficia as pessoas, não diretamente defesa de guerra, essas coisas, tá? Não pensem que investir em defesa é pura e simplesmente pensar, e se tiver uma guerra? Não é isso. É investir em questões nacionais de defesa que vai ser usada internamente também, tá? Então é importante. Vamos voltar aqui. Fortalecer o direito à cidade. Direito à cidade é um contexto aqui que definiu esse nome, né? Direito à cidade foi o Henri Lefebvre, né? Que foi um francês marxista. E tá aqui, ó. Tem para todo mundo, né? Marxista aqui, tem desenvolvimentista e marxista. Vamos embora. Direito à cidade, aí ele fala em saneamento, mobilidade urbana, tudo que existe o direito à cidade, né? O que é o direito à cidade? É literalmente você ter condições de usufruir a sua cidade. Luan, mas qualquer um consegue? Não, cara, consegue não. A questão do direito à cidade, no contexto marxista, sim, o Lula tá fazendo um programa onde ele tá citando um autor marxista sem dizer que é um autor marxista. Ele tá usando o conceito. Mobilidade urbana, é você ter saneamento, é você conseguir usar. Por exemplo, tem gente que não consegue ir para usar a cidade porque é inviável. Mesmo tendo ônibus, você pega o ônibus, por exemplo, de um lugar, de um ponto da cidade para o outro, dependendo de onde você mora, demora 2 horas, 3, 4 horas. Uma entrevista de emprego, se você for fazer uma entrevista de emprego para certo local, às vezes é inviável você ir, é cansativo você ir, é impeditivo você ir. Então o direito da cidade é você conseguir diminuir essas barreiras sociais, essas barreiras físicas, né, às vezes invisíveis, que impedem você de conseguir ter pleno uso da cidade. Alô, mas e o fato de você conseguir ir já não é o suficiente? Não é o suficiente, porque tem gente que mora em locais privilegiados e pode ir a pé. Tem gente que tem carro para ir. E quem não tem? Quem não tem? Eu já trabalhei, por exemplo, em agência reguladora e eu pude constatar de fato de que tem muitas pessoas que não conseguem nem pegar ônibus ou pegar até lotação, van, porque não tem ponto de ônibus e o cara tem que ir lá pra cá do caramba pra pegar um ônibus, aí o cara não vai, certo? Aí se o cara precisar fazer uma entrevista de emprego num lugar que não tenha ônibus pra ele ir, como é que ele faz? Pega trocentas mil condições, isso é impeditivo, e é isso que é o conceito marxista de direito à cidade, certo? Então assim, vamos encerrar por aqui que já ficou grande o vídeo, eu acho. E diga o que você achou do plano do Lula pro Brasil. Comente aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sino. Pix aqui se você quiser ajudar a minha conta no Bank. Seja membro desse canal, vamos fazer esse canal crescer. Tamo junto, até o próximo vídeo.